Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom dia. Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com mais esta videoaula para a gente fazer a correção dos exercícios das páginas 23 a 25, tá? Então pega o seu material, pega o seu livro, né? Para a gente poder fazer a correção dessa matéria. Lembrando que nós estamos trabalhando as conjunções coordenativas, lembra? Então vamos lá? Pega tudo aí direitinho pra gente poder começar. No seu livro, ó, na página 22, tá? Livro 4, hein, pessoal? Tá bom? Livro 4, tá? Pega aí comigo, página 22, só pra gente relembrar, tá? As conjunções e a relação que elas estabelecem. Lembrando que a função da conjunção é justamente ligar as orações, né? Então, quando eu falo em oração, tem que ter verbo. Lembrou? Beleza. Então, olha só, acompanha aí comigo no quadro. Página 22 do seu livro 4, tá? Então, aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho. Isso. Beleza. Nós temos aqui as conjunções aditivas. Por que aditivas? O nome já está sugerindo, né, gente? Adição, soma, entendeu? Então, essas conjunções, elas estabelecem, quando elas ligam essas orações, a ideia de soma. Quando eu uso, por exemplo, o e, sim, aquele ezinho, sem acento, hein, gente? Somente o e. O nem, não só, mas também, como também. Reparou? São locuções e conjunções que estabelecem a adição, tá? No seu livro, aqui no exemplo, a gente tem o seguinte, ó. Seu osso caiu na água e se perdeu para sempre. Repara, o osso cair na água é uma oração. O osso se perdeu para sempre é outra oração. Quando eu junto numa única ideia, num período, eu estabeleço a adição com o e. Então, ele caiu na água e se perdeu. Ok? Essa é a ideia. Eu tenho aqui um período composto, porque tem dois verbos, tá? As adversativas, só estou relembrando com vocês antes da gente ir para os exercícios, ok? Então, me acompanhe aqui. As conjunções adversativas, elas trazem uma ideia de oposição, de ideia contrária, tá? Adversativa, ok? Como isso? Olha aqui, por exemplo, a pessoa era vaidosa. Se a pessoa era vaidosa, a gente começa a entender, né, que ela se produz, né? Que ela chama atenção. Aí, de repente, olha a oração seguinte. Mas não sabia chamar atenção. Então, reparou que quebrou aí? Quebrou uma ideia que vinha? Então, essa é a ideia de oposição. As conjunções adversativas que atribuem essa ideia de oposição são mas, contudo, todavia, porém, no entanto, entretanto, tá? Então já sabe, utilizou essas conjunções, a ideia é de oposição, ok? E as conjunções alternativas, ó, vamos lá, escolhe aí, você tem alternativas, opções. Não dá essa ideia de escolha? Então, ou, ora, quer. Entende? Você utiliza esses elementos para atribuir às orações esse sentido de alternância. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no seu livro, ó, ou sentia medo, ou se sentia bem corajosa, né? Reparou? Você tem duas opções. Ou você vai ficar aí sentindo medo, ou você vai criar força, coragem e vambora. Percebeu, gente? É isso, tá? Então, fica ligadinho aí, sétimo ano, ó. Estou na página 22, tá? Só pra gente recapitular antes de ir para os exercícios, ok?
Conjunções conclusivas. Conjunções conclusivas. O nome já tá falando também, né, gente? Da ideia de concluir, conclusão, fechamento, ideia de conclusão. Portanto, por isso, logo, pois. Aí depois eu vou falar do pois, porque ele pode ser conclusivo e ele pode ser explicativa, tá? Se for conclusivo, ele geralmente vai aparecer entre vírgulas, ok? Olha o exemplo aqui, usando por isso, por exemplo. A baronesa iria ao baile. Por isso, a costureira trabalhava com afinco no vestido. Então, olha só, tinha ali um motivo, né? Para a costureira estar arrumando o vestido dela. Qual era a conclusão? Ah, ela vai ao baile. Então, é por isso que você está trabalhando assim, entendeu? Quer ver outro exemplo? De repente você tá estudando muito, aí chega alguém e fala, né? Ah, agora entendi. Você tá estudando muito, né? Por quê? Porque você tem uma prova amanhã. Então a pessoa chegou a essa conclusão. O por isso traz essa ideia também de conclusão. Por isso você está estudando muito, né? Ah, entendi. Percebeu, gente, a ideia de conclusão? Então você tem aí, ó, portanto, também traz ideia de conclusão, tá? Por isso, logo, ó, logo, então, assim, né? Ok? E explicativas, conjunções explicativas, o nome já tá falando, explicam, não é isso? Justificam, né? Apresentam o motivo, a razão de alguma coisa. Por exemplo, o porquê, muito utilizado. Porquê junto, tá, gente? O que, pois antes do verbo, tá? Como tá aqui, ó, ok? O porquanto, tá? São conjunções que trazem ideia de explicação, ok? Tá bom? Deu para entender? Deu para relembrar, na verdade, né? Então, essas são as conjunções da página 22, tá? Que você precisa estar sempre atento a elas pra gente poder, então, começar o nosso trabalho, ok, gente? Na página 23, nós temos aqui um texto, né, um conto aí rapidinho, tá? Que a gente vai, então, fazer a leitura desse conto. Ó, acompanha aí comigo. Página 23, tá, gente? As árvores e o machado. Ó, tem um e aí, tá? Então, se a gente está estudando a conjunção, fique atento àquilo que você vai ler, né? Principalmente as orações. Procure já, conforme for fazendo a leitura, identificando os verbos, por exemplo, né? E aí, observe se tem algum elemento de ligação entre esses verbos, entre as ações, tá? Procura ver se você já identifica as conjunções, entendeu? Já vai treinando a partir da leitura, ok, gente? Então, vamos lá. As árvores e o machado. Havia uma vez um machado que não tinha cabo. Um machado que não tinha cabo? As árvores, então, resolveram que uma delas lhe daria a madeira para fazer um cabo. Presta atenção. Um lenhador, encontrando um machado de cabo novo, começou a derrubar a mata. Uma árvore disse à outra: nós mesmas é que temos culpa do que está acontecendo. Se não tivéssemos dado um cabo ao machado, estaríamos agora livres dele. Olha aí, interessante, né? As árvores e o machado, contos tradicionais, fábulas, lendas. Percebeu? Legal. E faz a gente, né, parar para pensar e refletir. Vamos lá. Aqui no livro, ó, esse texto pode ser considerado o quê? Um apólogo. O que é um apólogo, gente? Já tá até marcadinho aqui, você marca no seu livro também, tá? O apólogo é um gênero textual, né? É um conto, uma narrativa, tá? Em que os personagens ganham vida, sabe? A agulha que fala com a linha, entendeu? A caneca que fala com o bule,
são apólogos, né? Nesse caso aí, as árvores conversam, percebeu? Lembra do filme A Bela? Acho que é A Bela e a Fera, né? O último que saiu, o desenho. Então, ali também, no castelo, né? Todos os utensílios, os móveis conversavam, não é isso? A vela, enfim, muito bacana, né? Muito legal. Me veio aqui agora essa lembrança do filme. É um apólogo, tá? Como é o caso aí desse conto aí das árvores também conversando. Então, deve ser legal, né? Depois você tenta criar um apólogo. É uma história, uma narrativa em que os personagens, seres, coisas, objetos ganham vida, tá? Então vamos lá? E lógico, né? Assim como a fábula, que deixa sempre uma lição de moral, né? Já na fábula são os animais, né? Que falam, que participam e tal. Então, o apólogo, ele também sempre deixa um aprendizado, leva a gente a uma reflexão, tá? Vamos lá, letra B. Presta atenção aí, gente. Justifique a resposta da questão anterior, ou seja, o apólogo, né? Apresentando elementos do texto relacionados do gênero que você apontou. Então, depois dessa explicação que eu dei, cabe a você aí responder a letra B. Então, vamos lá? Justifique, ou seja, por que esse texto é um apólogo? Entendeu? É você que vai justificar. Vou te dar um tempinho aí para você escrever. Ok? Então, vamos lá, ver se o que você escreveu está de acordo, está certinho. Vamos ver? Ó. A presença de personagens representados por seres inanimados, por exemplo, as árvores, que ganham vida a fim de transmitir um ensinamento, ok? É isso aí, gente. Então, ó, copia aí, tá? Copia essa parte aí, caso você não tenha conseguido responder sozinho, tá bom? Mas não esqueça que o apólogo também é uma narrativa em que os personagens, seres inanimados, ganham vida, tá? Sempre deixando aí um ensinamento também, levando o leitor a uma reflexão, ok? Só para concluir, aí aqui embaixo, ó, eu coloquei o seguinte: a narrativa também ilustra um defeito e uma virtude humana. As árvores representam a virtude, pois ajudam o machado, correto? O lenhador e o machado representam o defeito ao destruírem a mata, tá? Então fica aí, ó, para você corrigir, escrever, pensar, né? Que é muito importante a gente entender o texto que a gente está lendo, tá? Então a gente tem uma narrativa, um apólogo, os personagens ganham vida, seres inanimados, no caso aí a árvore, né? Ou as árvores, porque elas conversam, elas falam entre si, tá? No final transmite um ensinamento. A narrativa também ilustra um defeito, né? E aí o defeito seria o quê? O lenhador e o machado, que estão destruindo a mata, enquanto as árvores acabam apresentando a boa ação, né? No caso, a virtude, tá, gente? Ok? Muito bem. Então, vamos lá? Vou passar a nossa tela para a gente ir para o próximo exercício, beleza? Número 2. Essa questão 2, ela está aqui, ó. Ainda na página 23, tá? Só que eu vou colocar aqui a nossa telinha. Observe a relação semântica entre as orações coordenadas e una-as em um único período, empregando as conjunções coordenativas e ou mas. Ó, você vai usar o e ou mais, tá? Eu já havia falado numa aula anterior, esse mais é o sem a letrinha i, ok? Esse mais aqui indica ideia contrária, oposição, adversativa, tá bom? E o e
traz ideia de soma, ele une, tá? Ok? Quando ele fala, observe a relação semântica, é isso, é o sentido, né? Qual é o sentido que essa conjunção traz na oração? As orações são chamadas de coordenadas. Então, são orações coordenadas aditivas, se eu usar o e, ou orações coordenadas adversativas, se eu usar o mas, tá? E elas são orações coordenadas sindéticas. A gente vai falar disso mais para frente, tá bom? Ok? Se elas não tivessem nenhuma conjunção, nós simplesmente classificaríamos como orações coordenadas assindéticas, tá? Mas não se preocupa com esse nome agora. A gente vai focar aqui primeiro nessa relação, na união das orações, tá? Elas são coordenadas porque elas são independentes, elas se organizam, né? Uma ação após a outra, sem ter uma relação de dependência, ou seja, para que isso aconteça depende de outra coisa? Não, então não tem essa relação, tá? Por isso elas são orações coordenadas, elas só se organizam, ok? Vamos ver aqui na letra A. O lenhador precisava do machado, ponto, tá vendo? Então isso aqui, ó, é uma oração. Essa questão do lenhador precisar do machado não depende da outra, por isso, entendeu? Elas são independentes. O lenhador precisava do machado, ponto. Outra oração. Ele não tinha cabo, ponto. Tá vendo? Agora a gente vai unir essas duas orações. Quando a gente une, esse pontinho some, ó. O ponto final, ele morre. A gente transforma essas duas orações num único período, tá? Vamos ver como é que vai ficar? Ó. O lenhador precisava do machado, vírgula, mas ele não tinha cabo. Entendeu? Olha a mudança aí. Não tem mais ponto, agora é a vírgula e o mais indicando a ideia contrária, oposta, né? O lenhador precisava do machado, mas ele não tinha cabo. Aí repara, como é que ele vai usar se não tem cabo, né? Então é isso, aí a gente começa a trabalhar o pensamento, tá? A gente precisa aprender, né, a pensar, a gente lê e pensa, e a gente vai atribuindo sentido a essas orações, tá bom? Letra B, gente, vamos lá. As árvores conversaram, ponto final, tá vendo? Aí continua aqui, ó. Uma delas daria a madeira ao cabo do machado, outro ponto. Então, tem uma oração, as árvores conversaram, e a outra oração. Vamos unir essas duas orações com o e ou mais, e aí esse pontinho some, porque agora a gente vai tornar ela um único período, tá? Como vai ficar? As árvores conversaram e uma delas daria madeira ao cabo do machado. Tá vendo? Muito bem, gente. Nesse caso, nós usamos o e, ó, e colocamos uma vírgula, tá? Mas não é sempre que você vai usar a vírgula. Presta atenção aqui, tá? Ok? Porque aqui a gente usou a vírgula. Porque olha só, qual é o sujeito da primeira oração? As árvores, tá vendo? As árvores conversaram. Nessa segunda oração nós temos, ó, uma delas. Uma delas é a outra. Então a gente pode separar quando os sujeitos forem diferentes. Aí a gente põe a vírgula, tá bom? Caso não, as árvores conversaram e daria a madeira ao cabo do machado, aí seria direto. Mas como tem esse outro sujeito aqui, a gente usa vírgula, tá? E o e acaba fazendo a ligação, né? A soma aí entre essas duas ações. Quais são as ações? Conversaram e daria. Verbo conversar e o verbo dar, ok? Usamos aqui, então, o ezinho, tá? Deu para entender? Então, corrija aí no seu livro.
Vamos lá, vamos lá. Letra C. As árvores ajudaram o machado. Ponto. As árvores não pensaram nas consequências de seu ato. Outro ponto. Vamos unir essas duas orações em um único período. Como é que vai ficar? Vamos lá? Vai usar o e ou vai usar o mais? Pensa aí. Você só quer trazer a ideia de soma, de adição, ou você vai colocar aí a ideia de oposição? Vamos ver como é que vai ficar? As árvores ajudaram o machado, ó, mas não pensaram nas consequências de seu ato. Ok? Então, aqui temos um mais, trazendo essa ideia de oposição. Ideia contrária, né? Ok? Corrige aí, então, muito bem. E a ideia é essa, pessoal, é você unir as orações com um elemento, com uma conjunção, né? Ou aditiva ou adversativa, tá? E aí você percebe que ao unir essas orações, você atribui sentido, relação semântica, sentido a elas, tá ok? Vamos lá? Vamos ver se tem mais? Vou passar, hein? Qualquer coisa você pausa o vídeo, corrige, tá? Depois você continua me ouvindo aí. Letra D, ó. O lenhador derrubou a mata. O machado o ajudou. A letra D está na página 24, tá, gente? 24 aí, ok? Então, vamos ver como é que vai ficar. O lenhador derrubou a mata. O machado o ajudou. Olha aí. O lenhador derrubou a mata e o machado o ajudou, tá? Então, tem um ezinho aqui que traz a ideia de adição, ok? Muito bem. Na letra E, devemos ajudar os outros, não devemos nos prejudicar. E aí? Devemos ajudar os outros, mas, ó, não devemos nos prejudicar. É isso aí, né? Então, esse mais aqui é a conjunção adversativa. Gente, sempre usa vírgula antes do mais, tá? Esse mais sem o i, o mais que indica oposição, tá bom? Use a vírgula, ok, gente? Muito bem, então corrige para a gente fazer o número 3, tá? Que também tem uma relação, né? Para você determinar o valor semântico das conjunções coordenativas, tá? Não esqueça, pessoal, a conjunção, ela liga as orações, ela relaciona as orações no mesmo período. Quando eu falo em período, ó, é isso aqui. Começa na letra maiúscula, início de frase, e vai até o final onde tem o ponto, tá vendo? Você não conta a vírgula, porque a vírgula é uma pausa, tá? Mas é o ponto final que você deve considerar. Então, a partir de devemos até prejudicar, você tem um período. E é isso. A conjunção, ela tem essa função de unir as orações, transformando-as em um período. Período esse que pode ser simples ou composto. Simples se tiver apenas um verbo. Composto se tiver mais de um verbo. Ok? Deu para entender? Muito bem. Então, vamos lá para 3. Exercício 3. Ó. Determine o valor semântico das conjunções coordenativas que você empregou. Ou seja, aqui nós usamos, né? O e, o mais, o e, o mais. E aí, vamos ver como é que ficou? A conjunção mais, que foi usada aí nas alternativas A, C e E, estabelece relação de
oposição, tá, galera? Escreve aí. A conjunção e, que foi empregada nas alternativas B e D, estabelece relação de adição, tá? A D tá aqui, ó. E, ok? E a B anterior que nós corrigimos. Certinho? Tudo bem? Tranquilo? Então, a letra A, C e E, oposição, e a letra, as frases, né? As orações da letra A, C e E, e as orações das letras B e D, adição. Tá, gente? Vamos lá? Corrigiu? Foi? Show! Temos mais um conto aqui, ó. O Carvalho e o Caniço. Página 24, tá? Tá aí comigo? Tá junto? Página 24. Ok? Não tira atenção daqui. Presta atenção aqui, tá? Vamos lá. Vamos fazer a leitura rapidinho. O carvalho, que é sólido e imponente, nunca se curva com o vento. Vendo que o caniço se inclinava todo quando o vento passava, o carvalho lhe disse: não se curve, fique firme, como eu faço. O caniço respondeu: você é forte, pode ficar firme. Eu, que sou fraco, não consigo. Veio então um furacão. O carvalho, que enfrentou a ventania, foi arrancado com raízes e tudo. Já o caniço se dobrou todo, não opôs resistência ao vento. E acreditem, gente, ele ficou em pé. Ele ficou em pé. Olha isso, gente. Então, dá para tirar uma lição daí? Também dá, né? Dá para tirar um ensinamento daí. Tem momentos na vida que a gente vai ter que não agir com resistência, né? Porque eu consigo, eu faço, eu sou. Não. Então, tem situações que a gente tem que abrir mão, não é isso? Ah, então vamos lá. Associe os personagens de acordo com as características apresentadas no apólogo. Ó, Carvalho, letra A, e Caniço, letra B. Qual é a árvore de madeira muito dura usada em construções? Olha aí, carvalho, né, gente? Já o caniço, cana fina, comprida, que pode ser usada para pescar. Aquela bem fininha, lembrou? Muito bem. E aí, qual é o ensinamento transmitido aí pelo apólogo, que a gente acabou lendo aí, do Carvalho e do Caniço? Ó, que contra as adversidades, as situações difíceis da vida, né? A inteligência, ela tem mais valor que o grande esforço, tá? Ó, isso aí é pra vida, hein, gente? Anota isso aí, tá? Contra as adversidades, a inteligência tem mais valor que o grande esforço, ok? Às vezes você tá aí fazendo uma força terrível, né? E não é com força, é com sabedoria, com inteligência. Você vai conseguindo, tá bom? Muito bem, viu como as narrativas trazem lições pra gente? Ah, legal, né? Então vale a pena a gente ler os contos, tá? Apresente os contos aí para sua família, são muito interessantes, tá bom? Vamos lá, gente. Número 6. Aqui na número 6, você vai completar os períodos com orações coordenadas que estabeleçam as relações determinadas a seguir. Então, olha só, relação de adição, relação de adição, relação de oposição, tá? E aí no seu livro, na número 6, hein, que eu estou falando, a número 6 já está na página 25, tá? Vamos fazer essa 25 todinha agora aqui, ok? Só que eu gostaria que você, lógico, né,
fizesse aí o complete. Eu trouxe aqui, ó, sugestão de resposta. Por exemplo, o carvalho é sólido e não se curva com o vento. Então, eu coloquei o E, que traz uma relação de adição. Você pode criar outra frase, lógico, gente, tá? O carvalho é sólido e... Aí você continua. Eu botei aqui, ó, e não se curva com o vento, tá bom? Letra B. Você é forte, mas eu sou fraco. Oposição, tá? Na C. O carvalho enfrentou a ventania e foi arrancado com raiz e tudo. Na D, veio um furacão, mas o caniço ficou em pé. Então, reparou aqui as relações, ó? Oposição mais o E de adição, o mais de oposição. Aqui em cima o E de adição, tá, gente? Muito bem. E na questão 7, identifique se as conjunções ligam orações coordenadas ou dois termos da mesma função. Olha a letra A. O carvalho é sólido e imponente. Aqui ele está ligando dois termos da mesma função sintática, os núcleos do predicado nominal. Ou seja, ele está ligando aí, ó, duas características, tá vendo? Sólido e imponente, tá? E na B, carvalho é forte e o caniço é fraco. Aqui ele está ligando duas orações, tá vendo? É e é, verbo ser, tá? E na C, o carvalho e o caniço conversavam quando veio o furacão. Está ligando dois termos, ó, o carvalho e o caniço. Então, tá ligando aqui os núcleos do sujeito, tá? E na D, o carvalho foi derrubado e o caniço ficou em pé. Ó, derrubado e ficou. Aliás, foi derrubado, né? Locução verbal e ficou. Então, o E tá ligando orações. Tá vendo? Duas orações, tá? Muito bem. Qualquer coisa, a gente pausa o vídeo, ok? Aí aqui, opa, terminamos aqui na questão 7 da página 25. Aqui embaixo nós temos um texto, um outro conto, né? É uma narrativa, tá? E aí ele quer saber, né? Se o texto lido é uma narrativa, sim, justifique sua resposta. Vamos fazer a leitura rapidinho aqui, ó. Um corvo, quase morto de sede, foi a um jarro, onde pensou encontrar água. Quando meteu o bico pela borda do jarro, verificou que só havia um restinho no fundo. Era difícil alcançá-la com o bico, pois o jarro era muito alto. Depois de várias tentativas, precisou desistir, desesperado. Surgiu então uma ideia em seu cérebro. Apanhou um seixo e jogou-o no fundo do jarro, jogou mais um e muitos outros. Com alegria, verificou que a água vinha aos poucos, se aproximando da borda. Jogou mais alguns seixos e conseguiu matar a sede, salvando a vida. Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, tá? Outro ensinamento aí também, né? Não desistir, né? Perseverar, usar a sabedoria. Olha aí, é uma narrativa sim, tá? Então você pode aí colocar como está aqui. Um fato aí é narrado que ocorreu em um determinado tempo e lugar envolvendo um personagem. Ok, gente? Muito bem. Tranquilo? Assim a gente termina a nossa correção aí dos exercícios do livro 4. Tá bom, pessoal? Espero que tenha dado para todo mundo entender e acompanhar a correção, tá? Eu vou terminando a aula por aqui e a gente se vê numa próxima videoaula, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau, se cuidem!